Isso é um fato, pô. Ele Cara, ganha não, o primeiro Ed Aikau, quem ganha é o Clyde. Então, isso, eu tô arrepiado aqui, o mais impressionante, isso é impressionante, isso é a questão impressionante. Podia ser uma mera coincidência. Podia ser, ou não, mas, né? mas assim, tem alguns aspectos impressionantes. Eu me lembro, se eu não me engano, foi 85, né? 86. 86. Eu tava lá, foi o primeiro Ed Aikau Invitational, né? Tava grande o mar, né? Tava enorme. Meu irmão, eu tava. Olha essa historinha. Um dos maiores, não tô Ed querendo Aikau. me incluir, não, mas olha, eu vou chegar no Clyde. Eu tava lá porque eu já era apaixonado por OME, né? Desde 73, quando eu fui morar lá 1 ano e meio, depois 6 meses, 1 ano, eu me apaixonei por OME. Todo mundo ia para Macarra, para Honolulu, em Maui, quando o mar estava grande, e eu era bitolado. Eu me lembro, você tinha uma BR Canapune amarela e roxa em cima. Que surfei a Bahia durante 10 anos, 9,4. É muito importante você ter uma prancha boa em Waimea. Pô, meu irmão, a prancha boa. BR Canapune fez a melhor prancha, talvez, de ganho que eu já tive, de ondas grandes e gigantes, e simplesmente, cara, como ela não tinha cordinha quando ela foi feita, eu nunca coloquei, eu fiquei 10 anos, até ela quebrar o meio, em 84, eu nunca usei cordinha. Eu surfei 10 anos a Baía de Maia. Eu não tô querendo falar de mim. Não precisa. Não, eu sei, mas é porque eu acho essa história louca, porque eu não conseguiria imaginar uma caída na vida hoje em dia, uma MS sem cordinha. E eu surfei 10 anos. Você surfaria de cordinha hoje, Waimea? Claro. Não, sempre surfei, depois de 84. Eu surfei de cordinha, quase morri afogado, eu nunca mais vou surfar de cordinha. Tá louco, a cordinha, cara. Eu acho que o Waimea é um lugar pra você surfar sem cordinha. Não é não. Eu surfei 10 anos sem cordinha, porque eu não fui, na verdade, por mais de um motivo. Quando a cordinha apareceu, alguns surfistas puristas não usaram ela de cara. Quando todo mundo começou a usar, os surfistas de onda grande não usaram ainda de primeira. Ficou aquela casta assim de que os caras, a gente não usa. Aí quando a cordinha entrou por dentro dos surfistas de ondas grandes, alguns poucos continuaram sem usar cordinha. Mas o meu motivo não foi só o purismo, né, a parte pura. É porque não tinha buraco mesmo para colocar, eu não tinha copinho na época, tinha que fazer um negócio, eu fui indo, e eu não usei. Não era por achar que era perigoso nem nada. Eu não usei, fiquei 10 anos, perdi a prancha, nadava, enfim. Quando ela quebrou o meio 84, a primeira prancha que eu fiz já era com copinho, eu usei cordinha e, cara, sabe o que acontece, Rosaldo? Na minha opinião, tá? A cordinha é a primeira coisa que você pode ir nela quando você está tomando um caldo que você não consegue subir, você... E ela também pode servir de uma âncora, né? Pra te afundar. Mas ela te afunda só enquanto a onda está naquele rebuliço para baixo. Esse rebuliço para baixo, em algum momento, depois de 10, 15 segundos, ele termina. Mas você estar embaixo d'água e se manter debaixo d'água, é fácil de você ficar mais uns 15 segundos. Que 30, 40 segundos debaixo d'água no sufoco parece 3 minutos. Então, a primeira coisa, quando você passa depois daquela bomba atômica de 10, 15 primeiros segundos, que você faz é buscar a cordinha, segurar nela, caçar para segurar na rabeta. A não ser que a tua prancha esteja embaixo de você. Não importa, Rosaldo, sabe o que acontece? Desculpe, você tem razão, mas a prancha não fica embaixo de você mais do que 10 segundos. Ela, com todo o rebuliço, ela vai encontrar uma maneira de flutuar e passar. O Derek Dona me falou uma coisa, até 18, 20 pés, você pode usar cordinha em Waimea. Depois você não usa cordinha. Eu experimento isso na prática. Então, eu respeito. O Derek Dona é um surfista casca grossa, super experiente, mas se você analisar, cada um tem uma visão. Vamos voltar aqui. Então eu queria... A vitória do Clyde. Não, eu me desviei mesmo. O que aconteceu? Nesse ano, eu estava falando que eu era apaixonado por OME, né? Desde 73, 74, quando eu morei lá. Isso era 86. E quando eu soube desse campeonato, foi uma... Cara, gente, precisa entender que o Ed Aikau de 86, o primeiro campeonato, era um ovo, era um palanquinho de madeira. A Quicksilver já patrocinava? Não, que patrocinava nada. Foi uma iniciativa, provavelmente, do Clyde, como uma das coisas de manter a memória do Ed Aikau viva. Não tinha patrocinador, não tinha nada, meu irmão. A secretária do Randy Herrick, a Faith,
Aquela Vaianinha. Vaianinha, Faith, né? Fé, é o nome dela. Que depois era secretária dele nessa época, eu nem me lembro se era, acho que já era. Foi ela que estava na pole frente. de organização. E, na verdade, era um palanquinho de madeira, não estou exagerando, de 5 por 4, era 20 metros quadrados. Não tinha cobertura, era um estradinho assim do... Raiz total. Total, era um negocinho de nada que ia você tá ali. O evento era maior que o palanque. 3 juízes, 5 juízes. E eu me lembro quando eu soube que ninguém começou a falar, e aí o mar subiu, e a gente, na verdade, eu cheguei em UEME para surfar. E aí, quando eu cheguei, tava aquele rebuliço, ninguém com aquele palanquinho de madeira, aí ninguém falou. Eu fui na Feite direto, que eu conheci ela um pouquinho. Ela tava, eu me lembro como se fosse hoje, ela estava em cima, eu embaixo, assim, na gramada. Eu quando eu consegui falar com ela, eu falei, pô, e tem convidado? Ela tem, mas já está completo, mas tem reserva? Ela tem sim. Você quer entrar? Eu falei, eu quero entrar. Foi assim, bro. Aí eu falei, mas você é o segundo da lista. Aí legal. Então tinha lá os convidados, tinha coisa, e eu, como insisti, fiquei ali, eu estava em segundo na lista. Aí, rebuliço, peguei olhando as séries grandes, não sei o quê, entro, não entro, não, peraí, tem que ver ali. Quando eu voltei 20 minutos depois, eu já estava em 7º na lista. Já apareceu. Não, é porque as pessoas têm que entender que antigamente o Ed Aikau era uma coisa havaiana, restrita, né? Claro, mas eu estava no meu papel de ir lá e pedir. Não, você está certo, então, e aí existia essa... Só que eu cheguei lá, ela falou, e aí, vai rolar, eu vou conseguir entrar? Ela, peraí, não sei. A lista cresceu. Você está em 7º. Aí eu... Pô, mas eu estava em segundo. Ela Aí eu voltei meia hora depois, já estava em 15º. Aí eu falei, cara, eu vou para Macarra. Aí eu fui para Macarra. E eu só vi a bateria, assim, umas 3 baterias finais, mas eu vou te falar um negócio. Aí eu vou chegar no Clyde. Cara, falar assim, o primeiro campeonato foi ele que ajudou, não sei o quê, organizar, não sei o quê, e ele ganhou, porque ele era o irmão. Meu irmão, ele quebrou. Ele fez o que o Ed Aikau depois se perpetuou, que era pegar as maiores ondas mais atrás do pico. Porque no Ed Aikau você pode dropar no rabo, né? Mas quem está mais atrás vai pontuar mais. Eu quero fazer um adendo a essa onda dele. Eu ia falar isso mais para frente, mas o ano passado eu tive na casa dele, fui visitá-lo lá em Waimanalo. Waimanalo é o lado east, mas é um vale que tem lá, e o Clyde, ele tem um sítio, tipo Vargem Grande, aqui em área rural, né? E a casinha dele, fui lá visitar, ele já debilitado. Ele estava em Las Vegas, né? Aí teve o problema do coração lá, parece que ficou uns 2, 3 meses, não sei detalhadamente lá. Aí voltou para o Havaí, eu fui visitá-lo, né? Ele já estava meio debilitado, né? A gente teve um papo, assim, muito legal, porque eu realmente... a história com o Ed, que faleceu, eu vou falar mais para frente, né? Mas a gente ficou muito amigo. E ele falou que nesse campeonato ele viu umas tartarugas lá fora, assim, não sei se foi 100 metros, 200 metros. Ele foi lá para fora esperar. Ele entendeu que aquelas tartarugas eram o irmão dele, dizendo para ele se posicionar. Ele foi lá para fora, pegou a maior da série lá atrás e ganhou o campeonato. Incrível, né? Não é lenda havaiana, não. Eu lembro, contava isso. Ele conta também que quando ele saiu da onda, ele olhou, a tartaruga estava ali e sorriu para ele. E os havaianos têm essa ligação com as tartarugas, que as tartarugas na cultura polinésia significa vida longa, né?